Olá, eu sou Cristiane Nohara e bem-vindos ao Caminho é Carmim. Hoje nós vamos falar sobre um inconsciente lacrado. Como os sonhos de um médium revelam um caminho da alma. Eu tenho um colega que fez a pós de psicologia analítica profunda junguiana comigo e a gente conversava bastante e ele, numa aula, chegou e falou, né, com anos, um médium com anos de prática espírita, ele falou: "Eu não sonho". E a professora falou: "Não, você tem que ouvir a sua alma, clamar pela sua alma". E ele passou a ter ele teve lembranças de um sonho, fragmento, segundo, e no terceiro ele passou a registrar esses sonhos intensos. E após esse período que ele acreditava de toda uma vida, né, uma pessoa com mais de 60 anos que nunca sonhou. Então esses primeiros registros trouxeram o quê? Cobras amarelas que picavam sua esposa e devoravam sapos, crises de catalepsia noturna, ou noturna não, ele teve, quando ele acordou, após ele lembrar dos sonhos, visões de um homem mascarado de ferro que dizia o que? Representar seu medo. Com o tempo, novos sonhos surgiram. Aí uma gata prenha dando a luz em sua perna, cheques perdidos em um ambiente corporativo caótico, encontros com ex-chefes, né, de trabalho e bois que agiam como humanos. Tudo isso entremeado por um fascínio por Lao Tse, angústias com Judas e uma saudade cósmica ao olhar as estrelas. Então hoje nós vamos decifrar como esses símbolos revelam um processo de individuação em marcha, onde o espiritual, o psicológico e o humano se entrelaçam. Então, é como se sonhadores, todos que sonham. Então, hoje a gente vai estar aqui nessa série do Desvendando Sonhos, a gente vai estar mergulhando numa jornada onírica de um colega da pós, um médico cujos sonhos são um verdadeiro mapa de uma psique em transformação. Então, todos esses símbolos, esses animais que eu falei, cobras, gatos, cheques, cada símbolo esconde um chamado para o autoconhecimento. Então, se você também que está ouvindo isso aqui já se sentiu preso entre esse seu mundo interior e as expectativas externas, esse vídeo também é para você. Então, já com essa observação, vamos lá. Então, vamos trazer um pouquinho desse contexto, né? Desse labirinto com símbolos, né? Esse colega é um caso fascinante, porque ele é um médium, né, experiente, com mais de 40 anos dentro de, desse lugar que ele trabalha, que ele frequenta como um espírita, mas que só recentemente ele começou a se lembrar dos sonhos. Então esses registros iniciais traziam que essas cobras douradas que picavam a sua esposa, como eu já falei, que é um símbolo clássico do que? De transformação e confronto com a ânima, esse feminino interno. As crises de catalepsia ao acordar, né, ao se lembrar dos sonhos, revelavam o que? Uma dissociação do corpo e do espírito, comum em quem evita conflitos terrenos, os conflitos que a gente tem no dia a dia. Então, assim, a pessoa fala, não, tá tudo bem, mas não está tudo bem. Então, com o tempo, esses sonhos foram evoluindo para cenas como essa gata que dava luz na sua própria perna e cheques que não conseguiam, não podiam ser entregues, por algum motivo não eram entregues, mostrando o quê? Que essa psique, ela está em pleno trabalho de parto simbólico. Então é como se a gente olhasse, vamos lá olhar para essas cobras, sapos e sombra, né? Essa cobra jiboia que devora o sapo amarelo representa uma luta entre o espiritual, que é a cobra, né, que é a simbologia da cobra, e o instintivo, que é o sapo. Então ele, como médio, ele pode estar reprimindo o que? A sua própria humanidade. Daí a picada na esposa, que é a ânima ferida. E esse sapo ser devorado mostra que ele prioriza o alto, que é o espiritual, mas a fuga da cobra no final indica medo de encarar a sombra. Então essa gata prenha, né? E agora os cheques. Essa gata prenha é a ânima que está pronta para dar frutos. Os filhotes brancos simbolizam que novos potenciais, esses potenciais da mente, potenciais psíquicos, mas esse cheque perdido nesse ambiente corporativo revela o que é uma dívida consigo mesmo.
Talvez esse medo dele não ser reconhecido no trabalho, ou nessa mudança para a psicologia, ou na própria vida espiritual. Então a entrega frustrada a Magalhães, que ele fala que é um ex-chefe, né, que é uma figura de autoridade, reflete conflitos com hierarquias internas e externas. E essa catalepsia, Judas e a máscara de ferro, elas representam o quê? Essas crises de catalepsia é onde ele está paralisado, onde ele fica paralisado, mas lúcido. Então são metáforas de uma vida que pode estar congelada por dogmas espíritas ou sociais, e Judas aqui é aquela sombra da culpa, da autossabotagem, enquanto a máscara de ferro medieval simboliza a prisão em crenças rígidas. Qual é a boa notícia? Os bois sentados como os humanos nos sonhos recentes mostram até que os instintos mais brutos estão se integrando à consciência, que é o racional, é o sentar. Então é como se ele já sentiu que o inconsciente está lacrado, ou que vive entre mundos, esse mundo espiritual e o mundo material. É como se viesse esse entendimento de que sonhos são mensageiros da alma, cobras, gatas, cheques, não são acasos, são chamados para olhar para dentro. Então, essa catalepsia, a máscara de ferro e o medo de falar, tudo isso são sinais de que a psique quer o que? Ela quer se expandir. Então, essa jornada deste meu colega nos ensina que individuação não é sobre ser perfeito, mas sobre ser inteiro, estar inteiro, sentir, perceber, entendeu? É ser, é ter tranquilidade, paz, harmonia, integrar sombras, abraçar a ânima e até rir dos próprios tropeços, como na piada sobre nadar na área proibida, que também está no sonho. Então faz parte do processo, até ser piadista. Então, se você se identificou com essa história, lembre-se, nenhum inconsciente está permanentemente lacrado. Nenhum. Como a gata que dá luz no meio do caos, a nossa psique, a sua psique sabe o momento certo de abrir as portas. Tudo acontece na hora certa. Basta coragem para entregar o cheque que você carrega, que é esse valor. Esse cheque representa o valor, tudo que a gente tem de valor. Então, até o próximo sonho, e não esqueça mesmo, quem olha para as estrelas já está no caminho de volta para casa. E é isso. Eu contei aqui essa história, esse sonho, e se você quiser participar, deixe aqui a sua história, conte aqui nos comentários, compartilhe esse vídeo com quem gosta desse assunto, com quem está interessado em entender todos esses mistérios que a nossa mente, o nosso interior e esse inconsciente quer nos revelar, quer trazer para o coletivo. Então conte aqui a sua história. E a gente, quem sabe, vai trazer aqui, eu posso estar fazendo uma análise e estar interpretando. Então participe, eu conto com vocês, e até o próximo vídeo.